Piranha 3D de 2010 foi o exemplo mais completo e mais bem realizado de como um diretor de talento genuíno pode usar os recursos e as liberdades de um projeto de entretenimento explicitamente excessivo para criar algo que supera sistematicamente as expectativas que sua categoria gera. Piranha 3DD de 2012 é o exemplo igualmente completo e igualmente instrutivo do que acontece quando um projeto sequencial tenta replicar os resultados de seu predecessor sem replicar as condições que tornaram esses resultados possíveis. O filme é fascinante, não apesar de suas falhas, mas em parte por causa delas. Porque o conjunto de escolhas que separam Piranha 3DD do seu predecessor é tão claramente identificável e tão pedagogicamente revelador sobre o que faz ou não faz o entretenimento de horror excessivo funcionar, que a sequência existe numa posição de obra de estudo de caso involuntário, que excede qualquer valor, que teria simplesmente como continuação de uma franquia de sucesso. Isso não significa que Piranha 3DD seja uma obra sem valor ou sem momentos de genuíno divertimento. Significa que seu valor e seu divertimento são de natureza diferente do que seus criadores provavelmente pretendiam que fossem, e que encontrá-los requer uma disposição específica, que é diferente da disposição com que se chega à Piranha 3D original. Para entender o que Piranha 3DD é e o que tentava ser, é necessário primeiro situar o projeto no contexto que o gerou, que inclui tanto o sucesso inesperado do primeiro filme, quanto as pressões comerciais que esse sucesso criou sobre a produção de uma continuação. Piranha 3D, de Alexandre Aja, havia sido um sucesso considerável, dado seu orçamento relativamente modesto, recuperando seu investimento com folga e estabelecendo uma base de fãs entusiásticos que o consideravam um dos filmes de horror mais satisfatórios dos últimos anos. Esse sucesso criou imediatamente a pressão familiar de produzir uma continuação que aproveitasse o momentum da franquia. E a velocidade com que Piranha 3DD foi desenvolvido e produzido é ela própria um dos fatores que contribuem para as diferenças de qualidade entre os dois filmes. Onde Piranha 3D havia sido um projeto em que Alexandre Aja havia investido tempo, pesquisa e comprometimento criativo genuíno, de realizador com visão clara do que queria alcançar, Piranha 3DD chegou ao mercado como um produto de prazo mais apertado, com objetivos comerciais mais imediatos, e com um nível de ambição artística que não correspondia ao do projeto original. John Gulager, que assume a direção no lugar de Aja, é um cineasta com histórico no horror de exploração, que inclui a trilogia Feast e que traz para Piranha 3DD uma sensibilidade de horror trash, que é, em sua essência, consistente com o que o projeto precisava, mas que carece do elemento de rigor técnico e de autoconsciência precisamente calibrada que havia tornado Piranha 3D tão eficaz como equilíbrio de excesso e competência. Gulager claramente entende o gênero que está trabalhando e claramente não tem interesse em suavizar nenhum dos seus componentes mais extremos. Mas a diferença entre entender um gênero e dominar o nível específico de equilíbrio que o exemplo mais bem realizado desse gênero havia estabelecido é a diferença crucial que separa os dois filmes como experiências. A premissa de Piranha 3DD move a ação do Lago Natural de Lake Victoria para um parque aquático chamado The Big Wet, de propriedade de um personagem chamado Chet, interpretado por David Kushner, que está prestes a inaugurar uma nova seção do parque voltada para adultos. As piranhas pré-históricas, que haviam sido contidas de alguma forma após os eventos do primeiro filme, migraram através de canais subaquâneos do lago para o sistema de água do parque, e quando o parque abre com uma multidão de visitantes a possibilidade de um novo massacre, se torna rapidamente uma certeza. Essa premissa é funcionalmente adequada para o tipo de filme que Piranha 3DD pretende ser,
porque mantém os elementos centrais do primeiro filme, a multidão vulnerável num espaço aquático fechado e as piranhas chegando de onde não eram esperadas, enquanto muda o contexto de forma suficiente para que o cenário não seja uma simples repetição do que o primeiro filme havia feito. A escolha de um parque aquático em vez de um lago natural tem várias implicações interessantes para o tipo de horror que o filme pode criar. O parque aquático é um espaço ainda mais artificialmente controlado e ainda mais associado com prazer seguro e infantil do que o lago de Spring Break do primeiro filme, tornando a invasão das piranhas potencialmente ainda mais perturbadora, como violação de um espaço de segurança presumida. Essas implicações são parcialmente exploradas pelo filme, mas nunca com a profundidade que poderiam ter sido, porque Piranha 3DD está mais interessado em chegar aos ataques do que em construir o espaço e o contexto de uma forma que tornaria esses ataques mais eficazes emocionalmente. O elenco de Piranha 3DD combina rostos novos com retornos selecionados do primeiro filme, de uma forma que é característica de sequências com orçamento inferior ao original. Quanto mais cara seria a participação de um ator já estabelecido, mais brevemente ele aparece e mais claramente sua participação foi negociada como aparição especial em vez de papel desenvolvido. Danielle Panabaker, como protagonista principal, Maddie, é uma escolha de casting competente que fornece ao filme um centro de interesse e de empatia que é necessário para que o espectador tenha razão para se importar com o que acontece além do puro espetáculo de ataques, e Panabaker constrói o personagem com o nível de seriedade que a função requer, sem pretender que o material é mais do que é. O relacionamento de Maddie com o parque aquático de sua família, o conflito com o padrasto Chet, que está a transformá-lo em algo que não respeita nem a história do lugar, nem a segurança de seus visitantes, fornece a estrutura narrativa sobre a qual os ataques são enxertados de uma forma que é funcionalmente adequada, mas que nunca se torna muito mais do que funcional. O personagem de Chet, interpretado por David Kushner, com a energia exuberante de um comediante que entende que está num filme de horror de exploração e que abraça essa realidade sem restrição, é um dos elementos de Piranha 3DD que funciona melhor do que o restante porque tem a qualidade de autoconhecimento que qualquer boa performance em material excessivo requer. Koechner entrega um vilão que é simultaneamente detestável por suas motivações de ganho comercial sobre a segurança dos visitantes e divertido pela forma descarada com que as persegue, e que tem o destino que o gênero exige de uma forma que é catarticamente satisfatória quando chega. O retorno de David Hasselhoff, como ele mesmo em Piranha 3DD, é o elemento mais claramente autoconsciente e mais deliberadamente metaficcional do filme, onde a lógica interna da narrativa exige que o parque aquático contrate o famoso salva-vidas de Baywatch para aparecer no dia de inauguração como atração, criando uma situação onde Hasselhoff, interpretando uma versão autoparódica de si mesmo, encontra piranhas pré-históricas, de uma forma que o filme usa para criar alguns de seus momentos cômicos mais eficazes. Hasselhoff abraça a autoparódia com um nível de comprometimento que demonstra tanto humor quanto coragem profissional de um artista que entende a dimensão cômica de sua própria iconicidade e que está disposto a explorá-la de forma completa em vez de se esquivar das implicações mais extremas que o papel sugeria. As cenas com Hasselhoff têm uma qualidade de comédia que é mais consistentemente bem realizada do que a média do restante do filme e que, retroativamente, faz a seleção de casting parecer não apenas inteligente, como potencialmente o elemento do filme que o tempo vai lembrar com mais clareza e mais carinho. O retorno de Christopher Lloyd como Dr. Goodman em Piranha 3DD é brevíssimo
e funciona primariamente como reconhecimento ao público do primeiro filme de que o universo dos dois filmes é contínuo, mais do que como desenvolvimento real do personagem ou como elemento narrativo de peso. Lloyd aparece suficientemente pouco para que sua aparição pareça exatamente o que provavelmente foi em termos de produção. Uma negociação de aparição especial de duração limitada que serviu para conectar os dois filmes e recompensar os fãs que esperavam ver rostos conhecidos sem comprometer o orçamento disponível com um papel mais desenvolvido. O mesmo padrão se aplica à breve aparição de Ving Rhames como o policial sobrevivente do primeiro filme, que chega ao parque aquático com pernas mecânicas armadas após ter perdido as originais para as piranhas no primeiro filme, numa configuração que tem a lógica surrealista de um universo de horror que foi além de qualquer realismo e que pode simplesmente aceitar que um sobrevivente de ataque de piranha voltou com pernas mecânicas armadas, porque esse é o tipo de coisa que acontece nesse universo. A qualidade dos efeitos visuais de Piranha 3DD é inferior à do primeiro filme, em formas que são perceptíveis para qualquer espectador que tenha assistido os dois, com menos do que meses de intervalo entre eles. As piranhas são menos consistentes em seu design. Algumas sequências de ataque têm uma qualidade de digital que estava presente, mas mais discretamente controlada no primeiro filme. E a combinação de efeitos práticos e digitais que havia funcionado tão bem em Piranha 3D não está tão bem equilibrada em Piranha 3DD. Isso não significa que os efeitos sejam ruins em termos absolutos. Em contexto isolado, muitas das sequências de Piranha 3DD têm efeitos de qualidade acima do que seriam esperáveis em projetos de orçamento equivalente. Mas a comparação inevitável com o predecessor revela que o nível de comprometimento e de refinamento que havia ali não foi completamente replicado aqui. E essa percepção de redução de qualidade afeta a recepção do filme de formas que excedem a importância objetiva dos efeitos individualmente. O pacing de Piranha 3DD é um dos seus problemas mais consistentemente citados por críticos e por fãs da série. E um olhar cuidadoso ao que está acontecendo em termos de estrutura narrativa revela por que o pacing foi identificado como problema. O filme demora muito pouco tempo com qualquer momento antes de avançar para o seguinte, criando uma superficialidade de desenvolvimento que impede que o espectador invista suficientemente em qualquer personagem ou situação para que as consequências dos ataques tenham o impacto emocional que requerem. Piranha 3D havia investido 30 minutos em construção de personagens, de espaço e de ameaça antes de entregar qualquer ataque de escala. E essa inversão criava o contraste emocional que tornava os ataques perturbadores em vez de simplesmente visualmente intensos. Piranha 3DD move-se mais rapidamente de uma sequência para a seguinte, de uma forma que reduz a tensão entre as sequências de ação em vez de a amplificar, porque a tensão no horror requer espaço para construir-se, e Piranha 3DD não dedica a esse espaço o tempo que seria necessário para que a tensão atingisse os níveis que o espetáculo final requer como base emocional. A dimensão de humor de Piranha 3DD é mais deliberada e mais frequentemente sinalizada do que a do primeiro filme, e essa maior sinalizações é paradoxalmente um dos fatores que torna o humor menos eficaz. Em Piranha 3D, a comédia surgia frequentemente de uma combinação de excesso visual e de timing de montagem que criava o humor de forma que o espectador recebia como surpresa, como algo que chegava antes de ter sido completamente previsível. Em Piranha 3DD, há uma tendência para o humor telegrafado, para preparar o terreno para a piada, de uma forma que remove a surpresa, que é parte essencial do que torna qualquer piada funcionar no timing correto. O título, Piranha 3DD,
que é em si mesmo um dos trocadilhos mais descarados e mais irreverentes que uma sequência de horror tinha usado até aquele momento, estabelece desde o início que o filme está comprometido com uma forma de humor que é mais abertamente jovial e mais declaradamente autoparódica do que seu predecessor. E esse comprometimento permeia o tom do filme de formas que nem sempre se integram bem com as sequências de horror mais sérias que o filme também precisa entregar. A sequência do parque aquático no auge do ataque, que é o equivalente funcional da sequência do Spring Break em Piranha 3D, tem momentos de horror genuinamente eficaz que demonstram que a premissa do parque aquático tinha potencial real para criar o tipo de carnificina coletiva que o primeiro filme havia entregado tão impressionantemente. Mas esses momentos são menos consistentemente sustentados ao longo da sequência do que o equivalente do primeiro filme, com variações de qualidade e de energia que criam uma experiência menos uniformemente intensa do que a que Piranha 3D havia proporcionado. Há ataques específicos em Piranha 3DD que têm a qualidade de excesso calculado que o gênero exige no seu melhor, e há outros que parecem simplesmente acontecer sem a precisão de timing e de composição que tornaria o excesso genuinamente eficaz, em vez de simplesmente barulhento. A recepção comercial de Piranha 3DD foi significativamente mais fraca do que a do primeiro filme, com uma distribuição muito mais limitada nos cinemas e uma dependência muito maior de mercados domésticos e de vídeo on demand, que refletia tanto a confiança menor dos distribuidores no potencial da bilheteria, quanto à realidade de que o filme funcionava melhor em contexto doméstico mais relaxado do que em sala de cinema, com as expectativas específicas que o ambiente cria. Essa trajetória de distribuição é ela própria reveladoras sobre a posição de Piranha 3DD no mercado de horror de franquia, que é a posição de um segmento que serve primariamente a fãs comprometidos da série, mas que não tem a proposta de valor suficientemente forte para atrair o público mais amplo que o primeiro filme havia conseguido alcançar. A crítica especializada foi consideravelmente menos favorável do que havia sido para Piranha 3D, com a maioria das reviews identificando a redução de qualidade técnica e de comprometimento artístico que de fato existe e que já discutimos, mas com algumas revisões, notando que o filme tinha o suficiente de energia irreverente e de momentos de divertimento genuíno para funcionar como entretenimento de nicho para o público específico que estava buscando exatamente esse tipo de excesso declarado. Esse segundo grupo de críticas é provavelmente mais preciso na avaliação do que Piranha 3DD é como projeto, porque avalia o filme pelos critérios do que pretende ser, em vez dos critérios do que seu predecessor havia sido. E dentro daqueles critérios mais específicos, o filme tem mais a oferecer do que a comparação inevitável com o primeiro deixa perceber. O legado de Piranha 3DD, na franquia e no gênero, é complexo de avaliar, porque a franquia não teve continuações adicionais que confirmassem ou refutassem a direção que o segundo filme havia tomado. Sem filmes subsequentes, Piranha 3DD existe como o ponto onde a franquia parou, e como tal carrega o peso de definir o estado final de um projeto que havia começado com tanta energia e tanta qualidade no primeiro episódio. Essa posição de conclusão involuntária dá à Piranha 3DD uma significação que vai além de seus méritos individuais, porque a forma como uma franquia termina inevitavelmente afeta, como os espectadores lembram, a franquia como conjunto, e um final de qualidade inferior ao início sempre vai gerar uma sombra sobre o projeto que a qualidade do primeiro episódio sozinha não consegue completamente dissipar. David Koechner, como Chet, merece uma análise mais extensa do que a que recebeu até agora nesta discussão, porque o personagem é um dos elementos mais bem construídos de Piranha 3DD,
e um dos poucos onde a sequência genuinamente supera, ou pelo menos iguala, o que o primeiro filme havia feito com personagens de antagonismo semelhante. Chet é um personagem de motivação simples, ganho financeiro sobre qualquer outra consideração, incluindo a segurança dos visitantes do parque, mas é construído com um nível de especificidade e de vitalidade cômica que vai além do funcional e que cria uma figura que é divertida de observar, independentemente das sequências de ataque que constituem o set-piece principal do filme. A forma como Chet tenta manter a aparência de normalidade enquanto o parque vai sendo literalmente devorado ao redor dele tem uma qualidade de comédia de situação absurda que funciona bem e que revela que Gulager tinha mais confortabilidade com o registro de comédia grotesca do que com horror de tensão, o que explica parcialmente por que Piranha 3DD é mais eficaz como comédia do gênero do que como horror puro. As cenas com Gary Busey no início do filme, onde o personagem envolvido numa armadilha de bovinos no lago encontra as piranhas de uma forma que tipifica o humor extremo e sem filtro que o filme abraça desde seus primeiros minutos, estabelecem o tom de Piranha 3DD de uma forma que é ao mesmo tempo eficaz como declaração de intenções e potencialmente alienante para espectadores que esperavam o equilíbrio mais sofisticado do primeiro filme. A presença de Busey, que há muito tempo tinha se tornado figura um tanto surrealista no cenário do entretenimento americano, por razões que incluíam comportamentos imprevisíveis em programas de realidade e aparições em projetos que frequentemente pareciam selecionar pelo caráter de bizarrice, mais do que por qualquer outra qualidade. Encaixa-se perfeitamente na lógica de um filme que está disposto a abraçar qualquer forma de excesso disponível sem hierarquizar. A fotografia de Piranha 3DD tem uma qualidade saturada e quente que corresponde ao ambiente de parque aquático de verão, mas que às vezes trabalha contra a tensão de horror ao criar uma estética visualmente tão associada ao divertimento e ao lazer que é difícil para o horror penetrar nela com a eficiência que precisaria. Piranha 3D havia resolvido esse problema de forma mais elegante ao começar com uma estética festiva, e à medida que os ataques escalavam, ir gradualmente escurecendo o tratamento visual, criando uma transição que era narrativamente e esteticamente coerente. Piranha 3DD mantém a estética saturada com mais consistência ao longo de toda a narrativa, o que tem a vantagem de criar um contraste visual entre a aparência do mundo e o que está acontecendo nele, que pode funcionar como comentário sobre a dissonância do horror dentro do espaço do prazer, mas que na prática funciona mais frequentemente como redução da eficácia de horror das sequências de ataque, porque a estética comunicativa do perigo não é suficientemente diferente da estética comunicativa do prazer. O uso do 3D em Piranha 3DD é mais deliberado e mais frequentemente autoconsciente do que no primeiro filme, com mais momentos onde algo é claramente lançado em direção à câmera de uma forma que só faz sentido com o óculos 3D e que seria completamente absurdo num enquadramento bidimensional. Isso pode ser lido como fidelidade à promessa do título e como celebração do excesso que a tecnologia permite quando usada sem constrangimento, ou pode ser lido como sinal de que o filme estava mais interessado nos truques do que na substância. A verdade provavelmente inclui ambas as interpretações, e a qualidade com que os momentos 3D específicos são realizados determina em cada caso qual das duas interpretações é mais justa como avaliação do que está sendo feito. A trilha sonora de Piranha 3DD é mais explicitamente populista do que a do primeiro filme,
com músicas licenciadas de artistas contemporâneos que criam uma qualidade de banda sonora de entretenimento juvenil que é consistente com o ambiente de parque aquático que o filme habita, mas que ocasionalmente cria uma leveza de tom que trabalha contra a tensão de horror das sequências que acompanha. As trilhas musicais escolhidas para momentos de horror são frequentemente mais próximas do que seria escolhido para uma comédia do que seria escolhido para um filme de terror. E essa escolha, seja deliberada ou consequência de limitações de licenciamento ou divisão de produção, contribui para a percepção de que Piranha 3DD está mais confortável como comédia de grupo do que como horror de criatura. Para o espectador que chega a Piranha 3DD sem a expectativa de encontrar a qual de Piranha 3D, mas com a disposição de encontrar um entretenimento de horror trash, de alto espírito e de comprometimento total com o seu próprio excesso, o filme tem suficiente para oferecer que a experiência seja genuinamente satisfatória dentro desses termos. Os momentos de comédia grotesca que o filme entrega de forma consistente têm uma energia que é divertida de uma forma direta e sem pretensão. As sequências de ataque, enquanto menos consistentemente bem realizadas do que as do primeiro filme, tem momentos de eficácia real que proporcionam o tipo de reação visceral que é o produto primário do gênero. E a presença de David Hasselhoff, que é provavelmente o elemento mais genuinamente genial de todo o projeto, é suficiente por si mesma para tornar o filme uma experiência de entretenimento que excede o que a simples incompetência produziria. Piranha 3DD é um filme com problemas reais em comparação com o seu predecessor, mas é também um filme com momentos de divertimento real que derivam do mesmo impulso de excesso honesto que havia tornado o primeiro tão memorável. Encontrá-las requer uma disposição mais generosa do que a que se traz normalmente a uma sequência de filme que havia sido excepcional. Mas para quem está disposto a fazer esse ajuste de expectativa, o que se encontra é suficientemente satisfatório para justificar o tempo investido e para confirmar que mesmo um Piranha abaixo do padrão excepcional do primeiro tem algo de valor próprio a oferecer. A questão da autoria em sequências de horror é um tema que Piranha 3DD ilustra de forma muito clara e muito instrutiva para qualquer análise do gênero como forma artística. Quando Alexandre Aja dirigiu o primeiro Piranha 3D, havia uma visão criativa unificada que permeava todas as decisões de realização, desde a escolha do elenco até as opções de câmera nas sequências de ação, desde o timing do humor até a calibração do nível de excesso em cada sequência específica. Essa unidade de visão não foi a única razão pela qual Piranha 3D funcionou tão bem, mas foi uma condição necessária para que as outras razões pudessem se expressar de forma coerente. John Gulager, em Piranha 3DD, tem uma visão que é sua própria e que é consistente com seu trabalho anterior, mas que não é a mesma visão que havia criado o objeto que a sequência estava tentando expandir. Essa distância entre a visão do projeto original e a visão da sequência é uma das fontes de tensão mais comuns em franquias de horror onde o realizador original não retorna. E é uma tensão que raramente é resolvida de forma completamente satisfatória, porque as qualidades específicas de um projeto de sucesso são frequentemente inseparáveis das qualidades específicas de seu realizador, de uma forma que qualquer substituto, por mais talentoso que seja, vai inevitavelmente remodelar em direção à sua própria sensibilidade. Piranha 3DD não é um filme sem identidade, é um filme cuja identidade é a de John Gulager, trabalhando com material que havia sido definido por Alexandre Aja, e as tensões resultantes dessa situação são perceptíveis ao longo de todo o filme para qualquer espectador com sensibilidade suficiente para distingui-las.
A estrutura narrativa de Piranha 3DD, que precisa estabelecer um novo contexto e novos personagens enquanto mantém a continuidade com o universo do primeiro filme, resolve esse desafio de uma forma que é funcionalmente adequada, mas artisticamente superficial. A decisão de usar o parque aquático como novo espaço de horror, em vez de retornar ao lago, é conceitualmente interessante e operacionalmente conveniente. Mas o filme não desenvolve o potencial específico do parque aquático como espaço de horror com a profundidade que uma realização mais comprometida poderia ter alcançado. Um parque aquático tem dimensões de horror que um lago natural não tem, incluindo a natureza artificial e controlada do espaço. A presença de crianças de idades muito jovens que um spring break de universitários não incluía, e a forma como a infraestrutura mecânica do parque pode transformar-se em instrumento de perigo além das próprias piranhas. Piranha 3DD explora algumas dessas possibilidades, mas nunca com a profundidade ou o desenvolvimento que cada uma merecia, preferindo mover-se rapidamente de uma situação para a seguinte, em vez de aprofundar-se em qualquer uma com a duração necessária para que seu potencial fosse completamente realizado. O personagem de Maddie como protagonista tem uma história de relação com o parque aquático, que é herdado de seu pai falecido e que está agora sendo distorcido pelo padrasto Chet em sua pressa para monetizar ao máximo o negócio. Essa história pessoal fornece a stake emocional que a narrativa precisa para que o público tenha razão para investir no destino do parque, além do simples interesse no espetáculo dos ataques, mas é desenvolvida de forma suficientemente sumária para que o investimento emocional que cria seja menos profundo do que seria necessário para que as cenas onde o parque é destruído pelas piranhas tenham a ressonância que pretendem ter. Danielle Panabaker faz o que pode com o material que tem, e há momentos onde a performance tem a qualidade de comprometimento que levaria um espectador a investir mais profundamente no personagem se o roteiro fornecesse mais material com que trabalhar. Mas esses momentos são exatamente os momentos onde a superficialidade do desenvolvimento narrativo é mais frustrante, porque revelam o potencial não realizado de uma performance que estava disponível para um projeto mais desenvolvido. As cenas de terror aquático dentro das piscinas e dos tobogãs do parque têm uma qualidade de horror que é específica a esses espaços e que Piranha 3DD capta parcialmente, especialmente nas sequências onde a estrutura fechada dos tobogãs cria uma claustrofobia que o espaço aberto do lago no primeiro filme não poderia produzir. A ideia de uma piranha dentro de um tobogã com uma pessoa que não pode ver o que vem de baixo e não pode sair pelo lado de fora é inerentemente aterrorizadora de uma forma que o filme entende intelectualmente, mas que nunca realiza completamente potencial visceral, porque as sequências específicas envolvendo tobogãs são desenvolvidas de forma mais cômica do que seria necessário para que o horror que contém se manifestasse com plena eficácia. Piranha 3DD tem uma relação com a trilogia original de Piranha dos anos 70 e 90, que é menos explicitamente homenageante do que a relação de Piranha 3D com o original de 1978, o que é em si mesmo um sinal de que o segundo filme estava menos interessado em sua genealogia do que o primeiro havia sido. Onde Piranha 3D de Aja havia sido uma carta de amor ao cinema de exploração, numa forma que era perceptível em cada aspecto da realização, Piranha 3DD é mais diretamente uma sequência comercial que usa os elementos do primeiro filme como ponto de partida sem a mesma profundidade de cuidado pela tradição que esse ponto de partida incorpora. Isso não é necessariamente uma crítica. Filmes que são sequências comerciais e que não pretendem ser mais do que isso podem cumprir sua função com legitimidade e com valor próprio.
Mas a comparação com o amor ao gênero que havia animado o primeiro filme inevitavelmente faz a relação mais distante de Piranha 3DD com essa tradição parecer um déficit em vez de simplesmente uma diferença. A questão do humor negro em Piranha 3DD versus o humor negro em Piranha 3D é uma das mais instrutivas para qualquer análise de como a comédia funciona ou não funciona no contexto do horror de entretenimento. O primeiro filme havia alcançado seu humor através de um processo que parecia emergir naturalmente do excesso de situação, onde o horror extremo das sequências de ataque criava automaticamente uma distância do espectador em relação ao que estava acontecendo, que o humor podia ocupar sem precisar ser sinalizado explicitamente. O humor surgia do próprio excesso do horror, de uma forma que parecia ao mesmo tempo inevitável e surpreendente. Piranha 3DD sinaliza seu humor de forma mais explícita, fazendo piadas que são claramente piadas antes de chegarem ao seu ponto de chegada e que, por essa razão, removem a surpresa que é parte essencial do que torna uma piada funcionar dentro de uma sequência de horror. Essa diferença de técnica entre humor emergente e humor telegrafado é responsável por muito da divergência de eficácia cômica entre os dois filmes, e ilustra um princípio que se aplica tanto à comédia quanto ao horror. A preparação invisível produz resultados mais eficazes do que a preparação visível, precisamente porque a invisibilidade da preparação preserva a qualidade de surpresa, que é o mecanismo central do impacto emocional em ambos os gêneros. Os efeitos de gore em Piranha 3DD merecem uma avaliação que distingue entre sequências específicas, de forma a ser justa com o que o filme realizou e o que não realizou. Há sequências de ataque em Piranha 3DD que têm efeitos de qualidade genuinamente alta, que produziriam o tipo de reação de espanto e de repulsa que esse tipo de efeito precisa produzir para cumprir sua função no gênero. E há sequências onde os efeitos têm uma qualidade mais claramente sintética, que compromete o impacto e que seria menos perceptível numa obra que não estivesse sendo constantemente comparada com um predecessor de efeitos de qualidade superior. A distribuição desigual de qualidade de efeitos ao longo do filme cria uma experiência de inconsistência que é diferente de uma experiência uniformemente inferior. O espectador nunca sabe qual é a qualidade do que vai ver na próxima sequência, o que pode ser lido tanto como falta de controle de qualidade, quanto como fonte de surpresa genuína, quando a sequência de alta qualidade chega numa posição onde a sequência de qualidade inferior havia rebaixado as expectativas. A forma como Piranha 3DD usa o ambiente do parque aquático para criar situações de vulnerabilidade específicas que o lago de Spring Break do primeiro filme não havia criado é um de seus aspectos mais interessantes como projeto de extensão de franquia. A sequência que envolve uma piranha que havia entrado no corpo de uma personagem e que emerge de forma particularmente grotesca durante uma situação íntima na piscina do parque é um dos momentos mais claramente originais do filme, em termos de criação de uma situação de horror que não existia no primeiro filme e que usa o ambiente de parque de forma específica, criando um tipo de contaminação do espaço íntimo que o lago aberto não permitiria da mesma forma. Essa sequência é também um dos momentos onde o humor e o horror coexistem da forma mais eficaz do filme, com uma reação do personagem envolvido que é simultaneamente absolutamente compreensível e absolutamente cômica, de uma forma que não requer telegrafar o humor, porque a situação em si é tão absurda que o distanciamento cômico ocorre automaticamente. A recepção de Piranha 3DD entre os fãs da série revelou uma divisão que é característica das sequências que decepcionam as expectativas criadas por um primeiro filme de qualidade invulgar.
Uma parte dos fãs ficou tão decepcionada com o nível relativo de qualidade que rejeitou o filme em grande parte, enquanto outra parte, tipicamente aquela com uma relação mais generosa com o horror trash como categoria em si mesma, independentemente de comparações, encontrou suficiente valor de entretenimento para considerar a experiência positiva nos seus próprios termos. Essa divisão é reveladora tanto sobre o filme quanto sobre as diferentes relações que diferentes espectadores têm com as franquias de horror, sobre se a qualidade de um primeiro episódio cria obrigações que as sequências devem cumprir ou referenciais que as sequências inevitavelmente falharão em alcançar. O tempo tem sido relativamente generoso com Piranha 3DD, no sentido de que a distância do contexto imediato de comparação com o primeiro filme tem permitido que espectadores que chegam a ele sem conhecer o predecessor encontrem nele um entretenimento de horror, exploração que tem valores próprios suficientes para funcionar de forma independente, mesmo que nunca atinja o nível de excelência de execução que havia caracterizado o primeiro. Essa capacidade de funcionar independentemente do contexto de franquia, mesmo que menos eficazmente do que dentro dele, é uma qualidade que nem todas as sequências inferiores possuem, e é mais uma razão para que Piranha 3DD seja avaliado com mais generosidade do que a comparação imediata com seu predecessor tenderia a justificar. Para qualquer espectador que aprecia o horror trash como forma com seus próprios valores e suas próprias satisfações, Piranha 3DD tem mais a oferecer do que a sua reputação como decepção sequencial sugere, e a experiência de assisti-lo com disposição adequada pode revelar um entretenimento de nicho que é genuinamente divertido em seus termos mais modestos e mais honestos. A análise de Piranha 3DD como produto dentro da economia da indústria de horror revela dinâmicas que são instrutivas, muito além do filme específico. Quando um projeto de horror de orçamento médio tem sucesso significativo, a pressão para uma sequência é imediata e frequentemente resulta numa pressão de prazo que é inversamente proporcional à qualidade do resultado. O primeiro Piranha havia levado tempo suficiente para ser desenvolvido, com o cuidado que uma visão artística genuína requer. A sequência foi desenvolvida mais rapidamente, com objetivos mais primariamente comerciais. Essa diferença de processo de desenvolvimento é uma das fontes mais comuns de queda de qualidade nas sequências de horror de qualquer franquia, e é uma diferença que o resultado final reflete, de forma que qualquer espectador atento consegue perceber, mesmo sem saber nada sobre as circunstâncias de produção. A questão de como as franquias de horror se autossustentam e frequentemente se autodestroem através das dinâmicas de sequelas é um dos temas mais fascinantes da história do gênero, com padrões que se repetem com tal regularidade que se tornaram previsíveis, mas que as indústrias cinematográficas raramente conseguem evitar, porque as pressões comerciais que os geram são estruturais e não ocasionais. A presença de David Hasselhoff em Piranha 3DD é um elemento que merece exploração mais extensa do que a que já recebeu nesta análise, porque ilumina algo importante sobre como o casting funciona no horror de entretenimento quando usado de forma mais abstrata do que simplesmente escolher o ator mais adequado para o papel mais funcional. Hasselhoff, em 2012, era uma figura com uma iconicidade específica que incluía tanto a seriedade da fama de Baywatch quanto a ironia da carreira posterior, que incluía participações que frequentemente pareciam explorar mais do que celebrar essa fama. Ao colocar Hasselhoff em Piranha 3DD como ele mesmo, o filme está usando não apenas um ator, mas um ícone cultural, com um conjunto de associações e de expectativas que cada membro do público traz consigo,
e que o filme pode usar como instrumento narrativo e cômico sem precisar estabelecê-las dentro da ficção. Essa forma de casting metafictivo, onde a identidade real do ator ao redor do personagem é tão importante quanto qualquer coisa que o personagem faz dentro da ficção, é uma técnica específica do cinema de entretenimento populista que requer que o ator tenha a versatilidade e o senso de humor para abraçar completamente as dimensões autoparódicas de sua própria posição cultural. Hasselhoff abraça essas dimensões com uma completude que é ao mesmo tempo corajosa e generosa, e o resultado são as cenas mais genuinamente bem-humoradas e mais consistentemente realizadas de todo o filme. As implicações culturais do parque aquático como espaço de horror, para além do que já foi discutido, incluem uma dimensão de classe e de acesso que raramente é explicitada nos filmes do gênero, mas que está implicitamente presente nas dinâmicas de quem usa o parque e de como o usa. Os parques aquáticos americanos são espaços de lazer democratizado, no sentido de que estão disponíveis para famílias de diferentes estratos econômicos, mas são, ao mesmo tempo, espaços de uma artificialidade específica que revela algo sobre a relação da cultura americana com o prazer e com a natureza. O prazer aquático precisa ser contido, filtrado, estruturado e regulado de uma forma que o lago natural não requer. E essa necessidade de controle do espaço aquático, como pré-condição de acesso ao prazer que ele proporciona, tem dimensões que são culturalmente específicas e que Piranha 3DD poderia ter explorado, mas escolheu não fazê-lo de forma substantiva. A relação entre Maddie e seu padrasto Chet tem um potencial de drama familiar que Piranha 3DD explora de forma mais desenvolvida do que seria esperável num filme de horror de entretenimento dessa categoria. E esse desenvolvimento, embora nunca seja profundo o suficiente para transformar o filme em nada além do que é, adiciona uma camada de contexto humano que torna as sequências finais de destruição do parque mais ressonantes do que seriam se as apostas fossem inteiramente abstratas. O parque não é apenas um conjunto de piscinas e tobogãs que vai ser preenchido de piranhas e de sangue. É o legado do pai de Maddie que está sendo distorcido pela ganância de um homem que a família nunca deveria ter deixado entrar. Essa dimensão patrimonial do conflito central é mais shakespeariana do que qualquer parque aquático de horror tem razão para ser. E o fato de que Piranha 3DD a inclui, de alguma forma, é uma das suas escolhas mais surpreendentemente substanciais. As sequências de abertura de Piranha 3DD, que estabelecem o retorno das piranhas após os eventos do primeiro filme e que introduzem as circunstâncias que as levam ao parque aquático, são realizadas com uma economia narrativa que funciona bem para estabelecer a premissa sem desperdiçar tempo que seria melhor usado nas sequências principais, mas que também passa tão rapidamente pela lógica de como as piranhas chegaram de um lago a um sistema de encanamento de parque aquático, que o espectador que tem qualquer inclinação para questionar a plausibilidade física vai encontrar a transição insatisfatoriamente explicada. Este é o tipo de objeção que qualquer filme de horror de creature feature pode receber e que é mais ou menos pertinente dependendo do quanto o filme convida o espectador a pensar sobre a plausibilidade versus simplesmente aceitar a premissa como dado e seguir em frente para o que importa. Piranha 3DD inclina-se claramente para o segundo polo, mas o faz de forma menos elegante do que o primeiro filme havia feito, onde a geologia do evento que liberava as piranhas era suficientemente específica para criar uma sensação de plausibilidade que não requeria crença científica, mas que satisfazia o requisito narrativo de uma causa que parecia razoável.
O tratamento visual do sangue e da gore em Piranha 3DD é um dos aspectos onde a comparação com o predecessor é mais imediatamente desfavorável para a sequência, porque o primeiro Piranha havia estabelecido um padrão de materialidade e de presença física da violência que dependia de uma combinação muito específica de efeitos práticos e digitais que não foi completamente replicada. As sequências de gore de Piranha 3DD têm momentos de impacto real que funcionam dentro dos seus próprios termos, mas há também momentos onde a qualidade digital dos efeitos é mais perceptível do que seria ideal, criando uma experiência de horror menos consistently imersiva do que a do primeiro filme. Para um espectador que chega ao filme sem ter visto o predecessor, essas inconsistências de qualidade seriam menos perceptíveis e menos impactantes na experiência geral, o que reforça a observação de que muitas das desvantagens de Piranha 3DD são desvantagens de comparação mais do que de qualidade absoluta. A trilha musical de Piranha 3DD usa o rock e o pop americano dos anos 2010 de uma forma que é consistente com o ambiente de parque aquático populista que o filme está retratando, mas que ocasionalmente cria uma incongruência de tom com o que está acontecendo na tela que é difícil de ignorar. Há momentos onde uma música exuberante e festiva acompanha uma sequência que narrativamente está comunicando perigo e tensão crescente, e onde essa incongruência poderia funcionar como ferramenta de horror-alienação ou poderia simplesmente parecer uma falha de calibração de tom, dependendo de como o espectador a lê em contexto. Piranha 3DD parece não ter decidido de forma completamente consciente como quer que essa incongruência seja lida, o que é talvez o exemplo mais claro de como a falta da visão criativa unificada, que havia caracterizado o primeiro filme, se manifesta em pequenas inconsistências que se acumulam numa sensação geral de que o projeto não foi governado por uma única perspectiva com uma visão clara de cada escolha e de seu efeito no todo. Para concluir com honestidade e com generosidade ao mesmo tempo, Piranha 3DD é um filme que existe num espaço específico de entretenimento de horror trash, que tem seus próprios valores e suas próprias satisfações para quem está disposto a buscá-las nos seus termos. É inferior ao seu predecessor em quase todos os aspectos técnicos e artísticos mensuráveis, mas isso é menos condenação do que parece, porque o predecessor era excepcional de formas que raramente são igualadas por qualquer sequência de qualquer franquia de horror. Ter sido feito depois de Piranha 3D é, ironicamente, o maior obstáculo de Piranha 3DD, porque a sombra de um primeiro episódio tão bem realizado é inevitavelmente difícil de escapar, independentemente da qualidade intrínseca do que vem a seguir. Avaliado por si mesmo, sem a sombra dessa comparação, o segundo Piranha tem o suficiente de energia, de humor e de momentos genuínos de entretenimento de horror para justificar sua existência no panteão do horror de exploração moderno e para proporcionar ao espectador, com as expectativas adequadas, uma experiência que é genuinamente satisfatória, dentro de seus limites declarados. É um filme menor, mas é um filme honesto sobre ser menor. E essa honestidade tem um valor próprio que raramente é adequadamente reconhecido nas avaliações de obras que são continuações de coisas melhores do que elas mesmas, mas que dentro de seus próprios termos têm razão de existir. Existe uma dimensão pedagógica no estudo de Piranha 3DD que qualquer pessoa interessada em cinema de gênero como forma artística deveria reconhecer e valorizar, porque o filme demonstra com clareza incomum o que acontece quando os elementos que definem uma obra bem realizada são parcialmente removidos ou atenuados, tornando possível identificar retrospectivamente com mais precisão
quais eram esses elementos e por que eram essenciais para o funcionamento do todo. É raro ter um objeto de estudo tão claramente relacionado ao seu predecessor, como o Piranha 3DD está relacionado ao Piranha 3D, tornando a comparação direta entre os dois uma ferramenta de análise de eficácia incomum. Onde o primeiro havia acertado o equilíbrio entre horror e comédia de forma que parecia natural e espontânea, o segundo revela, através de suas dificuldades, em alcançar o mesmo equilíbrio o quanto de trabalho e de precisão esse resultado natural havia requerido. Onde o primeiro havia usado o 3D como instrumento de imersão emocional, com consequências específicas para o tipo de horror que o filme estava criando, o segundo usa o 3D de forma mais mecânica, que revela que o primeiro havia pensado sobre cada uso da tecnologia em relação à sua função emocional específica, e que esse pensamento era parte do que tornava o uso da tecnologia eficaz, em vez de simplesmente decorativo. Onde o primeiro havia construído seus personagens secundários com especificidade suficiente para que cada morte tivesse um peso próprio, o segundo move-se mais rapidamente através de personagens que são menos individualizados e que, consequentemente, produzem mortes com menos ressonância emocional individual. Cada uma dessas diferenças revela algo sobre o que havia sido feito no primeiro e que é mais fácil de ver na sua ausência do que na sua presença, o que é uma das formas mais valiosas de aprendizado que um segundo exemplo de menor qualidade pode proporcionar em relação ao primeiro de maior qualidade. A distribuição de Piranha 3DD foi ela própria um evento revelador sobre como a indústria de entretenimento avalia o potencial de seus produtos. Onde Piranha 3D havia recebido uma ampla distribuição em salas com o uso do 3D como instrumento de marketing que apostava na qualidade da experiência sala de cinema, Piranha 3DD foi lançado em muito menos salas e dependeu muito mais rapidamente de mercados domésticos e de video on demand para alcançar sua audiência. Essa diferença de distribuição não foi simplesmente uma decisão comercial, mas um reflexo da avaliação que os distribuidores fizeram do produto que tinham em mãos versus o produto que haviam distribuído anteriormente, e é em si mesma uma forma de crítica institucional que precedeu a maioria das críticas jornalísticas e que revelava uma consciência dos limites do produto que os próprios distribuidores tinham antes que qualquer outro observador externo os articulasse. O irônico é que essa distribuição reduzida contribuiu para que Piranha 3DD chegasse a muitos espectadores, em contexto doméstico, de uma forma que pode ter sido mais adequada para o tipo de entretenimento que o filme propunha do que o ambiente de sala de cinema que o primeiro havia explorado tão eficazmente. Um filme que é primariamente uma comédia de horror trash, com momentos de excesso declarado, funciona frequentemente melhor em contexto de visualização coletiva doméstica, onde a liberdade de reagir de forma mais explícita ao que se está vendo e a possibilidade de compartilhar as reações com quem assiste junto contribuem para um tipo de experiência diferente, mas potencialmente mais adequada para o material do que a experiência de sala de cinema formal. A continuidade narrativa entre Piranha 3D e Piranha 3DD levanta uma questão interessante sobre como as franquias de horror constroem e mantêm coerência interna ao longo de múltiplos episódios de qualidade variável. O universo de Piranha 3DD pressupõe que os eventos do primeiro filme aconteceram da forma que vimos e que tiveram consequências que persistem na forma de sobreviventes ainda traumatizados e no fato de que as piranhas ainda existem em alguma forma controlável ou, ao menos, conhecida. Mas as regras específicas de como as piranhas se comportam,
e o que as limita são tratadas de forma suficientemente variável nos dois filmes para que a coerência interna do universo não seja completamente sólida, criando pequenas inconsistências que o espectador mais atento à continuidade vai notar, mas que a maioria do público provavelmente vai simplesmente deixar passar em benefício do entretenimento mais imediato que o filme está oferecendo. Essa relação flexível com a consistência interna do universo é característica de muitas franquias de horror de baixa seriedade narrativa, onde o prazer do gênero não depende da consistência do universo, mas da qualidade das experiências individuais de horror dentro de cada episódio, e onde tentar manter consistência estrita seria provavelmente mais dispendioso em termos de atenção narrativa do que o benefício que produziria para a grande maioria do público. O parque aquático, como espaço físico em Piranha 3DD, é representado com uma especificidade visual que é suficientemente convincente para criar a sensação de um lugar real, mesmo que nunca se sinta completamente vital da forma que o lago de Spring Break do primeiro filme havia se sentido. A fotografia exterior do parque captura a qualidade específica de luz e de calor do verão americano, que é parte da identidade estética dos filmes ambientados nesse tipo de contexto, e há enquadramentos específicos que têm uma qualidade de cinema de coleção de verão, que é apropriada ao material e que contribui para a atmosfera festiva que precede a invasão das piranhas. O problema é que essa atmosfera festiva nunca é tão completamente estabelecida quanto havia sido no primeiro filme, onde os 30 minutos de Spring Break tinham a qualidade de imersão num evento real, que o parque aquático de Piranha 3DD não consegue replicar com a mesma intensidade. As cenas finais de Piranha 3DD, onde o parque está sob ataque completo, tem uma qualidade de caos, escaladas, que é eficaz nos seus momentos mais bem executados, mas que nunca atinge a escala de devastação completa do equivalente no primeiro filme. Em parte porque o parque aquático tem uma escala de espaço diferente do lago de Spring Break, e em parte porque os recursos de produção disponíveis para a sequência eram inferiores aos que o primeiro filme havia usado para a sua. A resolução de Piranha 3DD tem a mesma qualidade de abertura para a continuação que o final do primeiro filme havia estabelecido como convenção da franquia, mas de uma forma que é menos elegante e menos humoristicamente subversiva do que o final do primeiro havia sido. Onde o final de Piranha 3D havia entregado seu golpe final de humor negro com um timing perfeito que transformava o que poderia ser simplesmente uma extensão de franquia num momento genuinamente cômico de reconhecimento genérico, o final de Piranha 3DD entrega sua continuação prometida de uma forma que é mais mecânica e menos satisfatória como momento autônomo. Como se a ideia de um final em aberto fosse sendo implementada como conveniência narrativa, em vez de como escolha estilística específica, com um propósito cômico ou artístico claro. O David Hasselhoff, que sai do filme na última cena com a linha final sobre continuar sendo salva-vidas, é um dos poucos momentos finais que funciona com a qualidade de autoconsciência alegre que havia caracterizado o primeiro filme de ponta a ponta. E é revelador que esse momento aporta precisamente de quem havia demonstrado ao longo de todo o filme a capacidade de abraçar completamente o nível de autoparódia que o projeto requeria. Piranha 3DD é, em sua totalidade, um exercício instrutivo em como sequências de horror se comportam quando os elementos que definiram o sucesso do original são parcialmente preservados, mas not na mesma proporção nem com o mesmo nível de comprometimento que havia tornado o original memorável. É menor do que deveria ser dado o seu predecessor, mas não é sem valor.
E para o espectador que o encontra com a disposição certa e sem a expectativa de que vai receber Piranha 3D em novo contexto, tem suficiente de divertimento, de excesso confiante e de momentos genuínos de entretenimento de horror para justificar o tempo que leva e para deixar uma impressão de satisfação parcial que é honesta e legítima dentro dos termos que o filme estabelece para si mesmo. A questão das expectativas, criadas por franquias de horror, é um tema que Piranha 3DD ilustra de forma incomum, porque as expectativas em questão foram criadas não por um longo histórico de filmes, mas por um único filme de qualidade excepcional que estabeleceu um padrão muito alto muito rapidamente. Quando franquias de horror têm um início problemático ou mediano que gradualmente melhora ao longo de sequências, a trajetória ascendente cria um tipo de generosidade do espectador que torna cada melhoria uma conquista celebrada. Quando franquias têm um início de altíssima qualidade, cada sequência trabalha contra essa qualidade estabelecida e qualquer ausência de melhoria é percebida como retrocesso. Piranha está nessa segunda categoria, e a percepção de retrocesso em Piranha 3DD é inevitável dado o precedente do primeiro filme, independentemente da qualidade absoluta do segundo. Isso não é injusto como fenômeno, é simplesmente a consequência de ter criado algo suficientemente bom no primeiro episódio para que o segundo seja avaliado pela barra desse primeiro, em vez de por qualquer padrão externo de qualidade de horror de exploração. A presença de Matt Bush como Barry, o interesse romântico de Maddie e um dos personagens centrais da narrativa, representa uma tentativa de criar em Piranha 3DD o tipo de centro emocional masculino que havia funcionado em Piranha 3D através de Stephen R. McQueen como Jake. A estratégia é a mesma. Um jovem personagem com conexão pessoal ao espaço e com razões para se importar com o que acontece além da simples sobrevivência, que vai precisar agir de forma além de sua zona de conforto quando a crise se instala. A execução é suficientemente similar para que o paralelo com o primeiro filme seja imediato para qualquer espectador que os viu, e suficientemente diferente em termos de desenvolvimental e de especificidade de personagem para que a comparação seja menos favorável à sequência. Barry, como personagem, tem o esqueleto funcional de Jake sem a carne de desenvolvimento que tornava Jake uma presença em quem o espectador investia genuinamente. E essa diferença de substância, embora aparentemente pequena em termos do que literalmente aparece na tela, tem consequências para o impacto emocional das sequências que envolvem o personagem, que são desproporcionalmente maiores do que a diferença de substância isolada sugeriria. A ecologia das piranhas em Piranha 3DD é tratada com menos rigor do que havia sido no primeiro filme, onde a consulta ao Dr. Goodman de Christopher Lloyd havia estabelecido parâmetros específicos sobre o que as criaturas eram capazes e o que as limitava. Em Piranha 3DD, os limites das capacidades das piranhas são tratados de forma mais fluida, com a conveniência narrativa tendo mais peso do que a consistência com o sistema estabelecido anteriormente. As piranhas migram através de sistemas de encanamento, aparecem em locais onde sua presença é narrativamente conveniente e são contidas por barreiras que funcionam quando a cena precisa que funcionem. Essa frouxidão das regras do universo em relação ao primeiro filme é mais um exemplo de como a falta de uma visão criativa unificada, com comprometimento com a coerência interna, se manifesta em pequenas inconsistências que se acumulam numa sensação geral de menor rigor. O humor de Piranha 3DD, no que se refere ao título do filme e ao que ele implica, é tratado de forma aberta e desavergonhada, que é consistente com a filosofia geral de excesso, sem constrangimento, que o Project herda do primeiro. O próprio título é trocadilho,
que o filme abraça completamente, com sequências e personagens que fazem referência ao elemento implicado do título, de formas que seriam consideradas gratuitamente provocatórias, num contexto de produção mais conservador, mas que, em Piranha 3DD, são simplesmente parte do contrato implícito de um filme que prometeu, desde o título, ser o mais escandalosamente excessivo que podia. Esse comprometimento com o excesso prometido é uma das formas em que Piranha 3DD mais claramente honra o espírito do primeiro filme. O primeiro havia prometido piranhas em 3D e entregou mais e melhor do que o título indicava. O segundo promete trocadilho escabroso e entrega suficientemente do que prometeu para que o espectador não sinta que foi enganado sobre o tipo de experiência que estava comprando. A fotografia das sequências subaquáticas em Piranha 3DD é um dos aspectos onde o filme tem mais dificuldade em comparação com o predecessor, porque o espaço das piscinas e dos tobogãs do parque aquático é menos cinematograficamente interessante do que o espaço do lago natural do primeiro filme. Água de Lago tem uma qualidade visual específica, uma combinação de turbidez natural, de luz filtrada pela profundidade e de flora e fauna aquática que criava um ambiente subaquático com riqueza visual que as piscinas cloradas de um parque aquático simplesmente não replicam. As sequências subaquáticas em Piranha 3DD têm uma qualidade mais esterile e mais artificial que torna o horror que habitam menos orgânico e menos perturbador do que o horror subaquático do primeiro filme havia sido, precisamente porque a água do parque aquático parece mais controlada e mais artificial do que a água do lago, mesmo quando está cheia de piranhas. Essa inadequação entre o ambiente visual disponível e o tipo de horror que se tentava criar é mais um exemplo de como a escolha de localização do parque aquático, embora conceptualmente interessante por razões já discutidas, criou desafios visuais específicos que o filme nem sempre conseguiu superar de forma satisfatória. A cena mid-credits e pós-credits de Piranha 3DD são um elemento que revela a consciência do filme quanto à sua própria posição como entretenimento de série B, que conhece as convenções de seu gênero e as abraça com alegria, incluindo a convenção relativamente recente de usar o espaço dos créditos para adicionar piadas ou para prometer continuações que podem ou não acontecer. O comedy beat que Hasselhoff entrega nos créditos é mais um exemplo de como ele foi o achado mais genuíno e mais bem utilizado do filme como um todo, e encerra o Piranha 3DD de uma forma que deixa o espectador com um sorriso que é o tipo mais simples e mais honesto de satisfação que o entretenimento popular pode proporcionar. Em 2024 e além, Piranha 3DD existe como curio interessante de um momento específico do horror mainstream americano, um produto que chegou ao mercado com as pressões e as expectativas que os sucessos inesperados de horror sempre geram e que pagou o preço dessas pressões em qualidade, mas que ainda assim preservou o suficiente do espírito e da energia do seu predecessor para ser uma experiência que o fã do gênero pode encontrar com prazer e que o estudioso do horror pode analisar com interesse, pelo que revela sobre as dinâmicas de franquias e de sequências no gênero. Não é um clássico como o primeiro Piranha inesperadamente se tornou para seu público específico, mas tem momento de genuíno divertimento de horror, tem a performance de David Hasselhoff como sua contribuição mais memorável e mais original, tem o comprometimento honesto com o excesso que o torna identificável como produto da franquia que começou tão bem e tem a qualidade raramente valorizada de ser completamente honesto sobre o que é e sobre o que pode oferecer, sem pretender ser mais nem desculpar-se por ser menos do que o que as circunstâncias permitiram que fosse.
A análise da música como elemento narrativo em Piranha 3DD revela que as escolhas de design de som do filme, embora funcionalmente adequadas para o tipo de entretenimento populista que o filme representa, carecem da sofisticação que havia caracterizado as escolhas equivalentes no primeiro filme. Piranha 3D havia usado sua trilha musical de forma que o som servia não apenas para criar atmosfera, mas para sinalizar transições de estado emocional, de forma que o espectador sentia a mudança de festivo para ominoso antes de que a imagem a confirmasse completamente. Essa utilização antecipada do som como instrumento de sinalização emocional é uma técnica de horror sofisticada que requer que o design de som e a realização sejam pensados de forma integrada desde as etapas iniciais de desenvolvimento do projeto. Em Piranha 3DD, a música tende a acompanhar a imagem de forma mais direta e mais mecânica, chegando depois que a transição de estado emocional já está estabelecida visualmente em vez de antecipar essa transição, o que reduz o poder de construção de tensão que a música poderia ter contribuído de forma mais eficaz se tivesse sido usada de forma mais antecipada. O contexto cultural americano de parque aquático de verão tem uma trilha sonora cultural específica que é diferente da trilha sonora cultural do Spring Break, e as músicas licenciadas para Piranha 3DD, escolhidas para acompanhar as cenas de parque, refletem essa especificidade de uma forma que é autêntica ao ambiente retratado. Mas essa autenticidade de ambiente tem um custo de tom que o filme não parece completamente consciente, porque a música de parque aquático americano tem uma qualidade de inocência e de energia familiar que cria uma barreira específica à penetração do horror que a música de Spring Break, com sua energia mais adulta e mais desembaraçada, não criava da mesma forma. A forma como os personagens de Piranha 3DD reagem às primeiras indicações de que algo está errado no parque é mais rápida e menos matizada do que havia sido no primeiro filme, onde a lentidão da percepção pública da ameaça tinha uma qualidade de realismo que amplificava a frustração e a urgência que a xerife Forrester sentia ao tentar convencer as pessoas de que havia um perigo real. Em Piranha 3DD, a sequência de revelação da ameaça é condensada de uma forma que é cinematograficamente mais eficiente, mas emocionalmente menos rica, porque elimina o tipo de resistência ao reconhecimento da ameaça que é tanto realista quanto dramaticamente produtivo como fonte de tensão. E questão de como um parque aquático gerenciaria uma crise de piranhas em termos de protocolo de evacuação, de comunicação com os visitantes e de coordenação com autoridades externas, é tratada em Piranha 3DD com menos atenção ao realismo procedural do que o primeiro filme havia dado aos procedimentos de emergência da xerife em Lake Victoria. Essa menor atenção ao realismo procedural é consistente com a tendência geral do filme de mover-se mais rapidamente através de seus elementos narrativos, mas tem o custo de tornar a crise menos ancorada em sistemas reconhecíveis que o espectador pode projetar e temer como potencialmente reais. O realismo procedural no horror é um instrumento de aproximação da ameaça ao espectador que funciona precisamente porque coloca a ficção dentro de sistemas que o espectador reconhece como parte de seu mundo real. E quando o horror prescinde desse instrumento, o resultado é frequentemente uma ameaça que permanece mais distante e mais abstrata do que seria capaz de ser. Os efeitos de som específicos associados com as piranhas em Piranha 3DD são notavelmente similares aos do primeiro filme, o que cria uma continuidade sônica entre os dois que é funcionalmente adequada, mas que também revela que não houve uma tentativa de desenvolver ou de refinar o vocabulário sonoro das criaturas para o segundo filme.
O som de piranha do universo Piranha foi estabelecido no primeiro filme e simplesmente mantido no segundo, sem a exploração das possibilidades de variação e de desenvolvimento que um segundo encontro com a mesma ameaça poderia ter justificado. O design de som das criaturas tem um potencial de ser usado de formas diferentes, em ambientes diferentes, com as ressonâncias específicas da água de piscina sendo diferentes das da água de lago, de formas que poderiam ter sido exploradas para criar uma variação auditiva que adicionasse profundidade sonora ao universo. Essa oportunidade não aproveitada é, como tantos outros aspectos de Piranha 3DD, menos uma falha ativa do que uma oportunidade de desenvolvimento não reconhecida por uma equipe de produção que estava inevitavelmente mais focada em entregar o produto dentro do prazo e do orçamento do que em explorar todas as possibilidades que o material oferecia. O personagem de Chet como antagonista principal de Piranha 3DD é interessante porque funciona como substituto de uma figura de vilão explicitamente humano que Piranha 3D não tinha da mesma forma. No primeiro filme, o vilão humano era mais difuso, representado pela resistência das autoridades em reconhecer a ameaça, pela ganância do promotor de eventos, que insistia em manter o Spring Break, e pela corrupção geral de um sistema que prioriza lucro sobre segurança. Em Piranha 3DD, Chet concentra essas forças difusas num único personagem bem definido e performaticamente rico, que é ao mesmo tempo mais satisfatório como elemento de antagonismo pessoal e menos sofisticado como comentário social do que a difusão do antagonismo no primeiro havia sido. A concentração do mal num único personagem bode expiatório é um dispositivo narrativo mais imediato e mais satisfatório a curto prazo, mas menos ressonante a longo prazo do que o antagonismo estrutural distribuído, e essa diferença de abordagem ao antagonismo reflete uma diferença mais ampla de sofisticação narrativa entre os dois filmes. O legado de Piranha 3DD será provavelmente o de um filme que existiu na sombra de seu predecessor, mas que na sua sombra preservou o suficiente do espírito da franquia para que os fãs mais dedicados pudessem encontrar valor e divertimento genuíno, mesmo reconhecendo a queda de qualidade em relação ao original. Esse tipo de legado de continuidade imperfeita, mas honesta, é mais valioso do que o de uma sequência que simplesmente não se importasse com o material e entregasse algo completamente sem valor. E distingue Piranha 3DD das piores sequências de franquias de horror que genuinamente traem o espírito do que as precedeu. Piranha 3DD nunca trai o espírito do primeiro filme. Tenta honrá-lo com menos recursos, menos tempo e menos visão criativa unificada do que seria necessário para fazê-lo no mesmo nível de excelência. E o resultado é imperfeito, mas não é desonesto. Para os fins desta análise, essa distinção entre imperfeito e desonesto é talvez a mais importante de todas as que foram feitas, porque coloca Piranha 3DD na categoria de filmes que merecem mais do que a rejeição sumária a que foram submetidos. Não é um filme excepcional, mas é um filme que quis ser bom dentro de seus termos, que teve momentos de verdadeiro divertimento de horror, que nos deu David Hasselhoff em um dos seus maiores momentos de autoparódia e que nos lembrou de como é raro ter um predecessor tão genuinamente bom que mesmo uma sequência honesta e bem intencionada pareça uma decepção em comparação. Isso diz mais sobre a excepcionalidade do primeiro Piranha do que sobre a mediocridade do segundo. E é talvez a melhor conclusão possível para qualquer análise honesta de um filme que foi condenado pela excelência do que o antecedeu.
A comparação sistemática entre como Piranha 3D e Piranha 3DD trataram cada elemento específico do horror de criatura aquática revela um mapa de decisões de realização que é de uma clareza pedagógica incomum para qualquer análise do gênero. Comecemos pela introdução da ameaça. No primeiro filme, a abertura da fenda geológica que libera as piranhas é filmada com uma qualidade de eventos naturais, com consequências imprevistas, que tem uma lógica de plausibilidade física, mesmo dentro do impossível biológico da situação, criando uma premissa que o espectador aceita como suficientemente razoável para suspender a descrença necessária. Em Piranha 3DD, as piranhas chegam através de sistema de encanamento, de uma forma que o filme passa por mais rapidamente, porque pede mais da suspensão de descrença do espectador, e o filme sabe que quanto menos tempo passar nessa transmissão de premissa, mais rápido o espectador pode simplesmente aceitar e não questionar. Essa diferença de abordagem à introdução da ameaça estabelece desde o início que Piranha 3DD está menos investido na plausibilidade interna e mais na eficiência de premissa, o que é uma escolha legítima dentro do gênero, mas que tem consequências para como as sequências subsequentes funcionam emocionalmente. O segundo elemento de comparação é a construção da multidão vulnerável. No primeiro filme, os 30 minutos de Spring Break eram suficientemente detalhados e suficientemente vividos para criar a sensação de que havia pessoas reais em quantidade real no lago quando as piranhas chegaram. Em Piranha 3DD, a construção do parque aquático como espaço de multidão é mais resumida e mais esquemática, com a sensação de que há pessoas o suficiente para um massacre, mas sem a densidade de detalhe que tornaria a multidão sentida como real, em vez de como convenção necessária de gênero. Terceiro elemento de comparação: as personagens individualizadas, cuja sobrevivência o espectador acompanha como narrativa pessoal dentro do desastre maior. No primeiro filme, Julie e Jake eram suficientemente desenvolvidas para que suas histórias pessoais criassem stakes emocionais claras e investidas ao longo de todo o filme. Em Piranha 3DD, Maddie e Barry têm esqueletos de desenvolvimento similares, mas com menos carne de especificidade que os tornasse presencias, com quem é difícil não se importar. Quarto elemento: a qualidade das sequências de ataque como espetáculo. Aqui a diferença é de consistência mais do que de qualidade máxima, com Piranha 3DD tendo momentos de ataque genuinamente eficazes, mas sendo menos consistentemente bem realizados ao longo de toda a sequência de ataque principal. Quinto elemento: o humor como componente estrutural. No primeiro filme, o humor era emergente e precisamente timado, de uma forma que parecia natural. Na sequência, o humor é mais telegrafado e menos surpresa, o que reduz sua eficácia como instrumento de alívio de tensão dentro das sequências de horror. Todos esses elementos de comparação apontam para a mesma conclusão: Piranha 3DD é menor porque teve menos investimento criativo em cada elemento individual que definia o sucesso do original. E a soma dessas reduções parciais cria uma diferença de qualidade total, que é maior do que qualquer uma das diferenças individuais sugeriria. Finalizada a comparação sistemática, convém mencionar alguns dos aspectos de Piranha 3DD que são genuinamente originais e que não são simplesmente comparações desfavoráveis com o predecessor. O conceito das piranhas que habitam o corpo de um personagem antes de emergir de forma dramática é genuinamente original no universo da franquia e representa uma extensão criativa da ameaça que o primeiro filme não havia tentado. As dinâmicas específicas de horror de parque aquático, mesmo que subdesenvolvidas em relação ao seu potencial,
Tem momentos de eficácia que são específicos ao espaço e que não poderiam ter ocorrido no primeiro filme. A performance de David Hasselhoff é não apenas original, mas possivelmente a contribuição mais memorável de qualquer membro do elenco em qualquer posição de qualquer dos dois filmes, em termos de pura divertimento, de autoconsciência bem executada. E o compromisso do filme com o excesso declarado de seu título é mantido com uma honestidade que é refrescante no contexto de um cinema de horror que frequentemente pretende ser mais do que é, enquanto entrega menos. A posição de Piranha 3DD na história do horror americano contemporâneo é a de um filme que serviu de lição sobre o que não repetir para qualquer produção de sequência que tivesse a sabedoria de estudá-lo, que existiu com suficiente de integridade para não ser simplesmente descartado por seus fãs mais dedicados, e que nos deixou com pelo menos um elemento de casting genuinamente genial, que excede em valor qualquer limitação das circunstâncias de produção que o cercaram. É o tipo de filme que os historiadores do horror vão continuar mencionando não como exemplo de excelência, mas como exemplo de como a franquia continuou após o momento de sua maior realização. E essa posição, embora seja de menor status do que a do predecessor, é uma posição legítima e duradoura que garante a Piranha 3DD uma presença na conversa sobre o horror americano do seu período, muito além do que sua recepção imediata havia sugerido que seria possível. Um aspecto que merece tratamento específico e que ainda não foi abordado nesta análise é a forma como Piranha 3DD lida com o humor físico e com a comédia de slapstick, que o horror gore de suas pretensões tende a gerar de forma quase inevitável quando as situações atingem certos níveis de excesso que estão além da capacidade do espectador de manter o horror como único registro emocional ativo. O humor físico de Piranha 3DD é mais frequente e mais explicitamente sinalizado como humor do que o do primeiro filme, criando uma sensação de filme que está mais confortável com a possibilidade de provocar riso do que horror em determinados momentos, e que abraça essa possibilidade em vez de tentar minimizá-la. Essa maior confortabilidade com o riso pode ser lida como autoconsciência saudável de um filme que sabe que seu excesso frequentemente transcende a fronteira entre o horroroso e o absurdamente cômico, ou pode ser lida como sintoma de uma confiança menor no horror propriamente dito como instrumento primário de impacto emocional. Ambas as leituras têm alguma validade, e a coexistência das duas é parte do que torna Piranha 3DD um objeto de análise mais rico do que sua reputação simplificada como decepção sequencial sugeriria. A questão da sexualidade como tema em Piranha 3DD é tratada com uma abertura que excede a do primeiro filme de formas que são às vezes interessantes e às vezes simplesmente excessivas mesmo pelos padrões do gênero que o filme habita. O título já sinaliza essa abertura e o filme cumpre a promessa do título com um comprometimento que é ao mesmo tempo coerente com a filosofia de excesso da franquia e nem sempre inteiramente necessário em termos de função narrativa. Há cenas em Piranha 3DD onde a sexualidade é usada de forma que cria a situação de horror específica que o filme estava buscando criar, e onde essa função justifica inteiramente o uso. E há cenas onde a sexualidade parece presente mais por comprometimento com o título do que por qualquer função narrativa ou emocional específica que contribua para o filme como conjunto. Essa distinção entre sexualidade funcional e sexualidade decorativa é uma das que os melhores filmes de exploração conseguem navegar com mais precisão do que os menos bem realizados, e é mais uma dimensão em que Piranha 3DD não alcança a precisão do predecessor. O parque aquático como mundo de personagens secundários tem uma qualidade de elenco de apoio que é funcional,
mas que raramente é memorável, da forma que alguns dos personagens secundários de Piranha 3D haviam sido. O conjunto de funcionários do parque, de visitantes regulares e de figuras periféricas que o filme usa como potenciais vítimas e como elementos cômicos tem suficiente de diversidade para criar a sensação de um espaço habitado por tipos diferentes de pessoas, mas não tem o nível de especificidade de cada tipo que tornaria cada morte uma perda individualmente sentida pelo espectador. Essa generalidade dos personagens secundários é parte integrante da experiência de Piranha 3DD como filme que é mais interessado no espetáculo coletivo do massacre do que na intimidade individual de cada perda. E é uma escolha que é coerente com um certo tipo de horror de creature feature, mas que contrasta com a atenção ao detalhe de caráter que o primeiro filme havia incorporado, de forma que o tornava mais emocionalmente rico em cada personagem individual. Em resumo definitivo, Piranha 3DD é um filme que existiu porque o primeiro Piranha havia criado as condições comerciais e o interesse do público para que uma continuação fosse possível e desejada, que foi produzido com um nível de comprometimento suficiente para não ser simplesmente descartável, mas insuficiente para alcançar o nível excepcional do predecessor, e que tem valor genuíno, tanto como entretenimento de horror trash para o público certo, quanto como objeto de análise para qualquer pessoa interessada em como os elementos que definem a excelência num gênero específico se manifestam ou não se manifestam em exemplos sucessivos do mesmo universo. É um filme que merece uma avaliação que reconheça tanto seus limites reais quanto seu valor real, sem colapsar um no outro, e que pode oferecer ao espectador generoso uma experiência de horror de exploração que é genuinamente satisfatória em seus momentos melhores, genuinamente cômica em seus momentos de Hasselhoff e genuinamente instrutiva sobre o que faz o horror de entretenimento funcionar no seu mais alto nível quando se tem o primeiro filme de referência para comparação direta.